Fala galera, beleza? Tudo bem? Voltando aqui para falar com vocês sobre as quartas de final do Super Mundial de Clubes. Beleza? Como vocês podem estar acompanhando aí, tá cheio de surpresa, os times brasileiros estão se saindo bem, né? Teremos dois brasileiros aí disputando as quartas de final, o Palmeiras e o Fluminense. E tô vindo aqui para falar com vocês sobre a minha impressão do que está acontecendo até agora, né? De como está o campeonato. Para mim está sendo muito legal, surpresas positivas. Tô queimando a língua legal, provando aí, não que eu não sei de futebol, né? Mas que o futebol é apaixonante e tem essa aderência tão grande por ser desse jeito que é, né? Imprevisível. Então a gente teve a vitória do Al Hilal sobre o Manchester City, pouquíssimas pessoas esperavam. A gente viu o Fluminense eliminando a Internazionale de Milão. Então, estou vindo aqui hoje com vocês para falar sobre a minha impressão nessas quartas de final, né? Que vai ter, os confrontos já foram definidos, né? Ontem teve o último classificado, o Borussia Dortmund, que passou do Monterrey, né? Ganhou de 2-1 e vai enfrentar o Real Madrid. Os confrontos vão começar a partir de sexta, né? Sexta agora. E vão ter jogos muito bons, muito legais, né? A gente vai ter Palmeiras contra o Chelsea, a gente vai ter Fluminense contra o Al Hilal, né? Que passou, Paris Saint-Germain versus Bayern de Munique e o Real Madrid versus o Borussia Dortmund. De um lado da chave, confrontos 100% europeus, né? O lado de Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid. E do outro lado, dois sul-americanos, né? Palmeiras, Fluminense, Al Hilal e um dos europeus, né? O Chelsea, clube inglês. Então, para mim, os confrontos que estão mais aí no radar de questão de qualidade é Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, né? Não tem muito para onde correr. E a reedição da final da Champions League de 2 anos atrás, né? De 2 temporadas atrás, entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Um confronto legal também, que eu acho que vai ter embates muito bons, é de Palmeiras e Chelsea. O que vocês acham? O Palmeiras vai conseguir ganhar aí o Mundial? Não parece impossível, né? Olhando agora, ainda mais nesse contexto onde as equipes sul-americanas, né, principalmente as equipes brasileiras, estão conseguindo performar tão bem nesse campeonato. Beleza? O primeiro jogo que vai ter vai ser Palmeiras e Chelsea, né? Na sexta-feira, vou pegar uma colinha aqui, vai ser às 4 horas. 4 horas vai ser às 10 horas da noite de sexta, e o que é às 4 é Fluminense e Al Hilal, né? Palmeiras, ele vem jogando muito bem, conseguiu passar jogando muito bem contra o Botafogo que na minha visão se acovardou um pouco, né, do que vinha mostrando no campeonato. E foi eliminado pelo Palmeiras, time muito sólido do Abel Ferreira, com excelentes jogadores e que consegue aí ano após ano mostrar que é um time competitivo, é um time que compete, é um time que consegue bater de frente, não só aqui na América do Sul, né, mas como está mostrando aí nesse torneio internacional, beleza? A minha expectativa é de que seja um confronto muito duro, muito estudado, né, principalmente do lado do Palmeiras, que vai aí com o seu treinador, que é um exímio estrategista, buscar essa classificação para semifinais, que seria para nós aqui no contexto da América do Sul, do povo brasileiro que gosta muito do Mundial de Clubes, vai ser de suma importância, beleza? Acredito que o Abel vai ter ali o seu esquema, o seu jeitinho de jogar para conseguir anular, né, as melhores valências do Chelsea e tentar avançar, né? O Chelsea, para mim, né, nesse campeonato está sendo uma decepção pelo fato de na minha impressão, tá, gente? De estar sendo um time que leva muito na preguiça, é um time muito devagar, muitas vezes entra com muita soberba no jogo, achando que vai ganhar a qualquer momento. Tem jogadores excelentes, claro. Um investimento nos últimos 4 anos aí, o Chelsea gastou mais de 1 bilhão. Então não tem como falar que o time não tem qualidade, tem qualidade. Mas é um time que carrega e que joga com, de certa forma, muita preguiça.
consegue ganhar os jogos ali meio que não vou dizer sorte, mas que é um time que conduz o jogo muito na preguiça. Foi assim contra o Flamengo e perdeu. Então, aquele jogo de fase de grupos ainda, né? Que o time do Chelsea perdeu de 3-1, mas que de verdade foi um time muito preguiçoso nesse campeonato e está sendo muito preguiçoso até o momento. O outro confronto, né, que é do lado da chave do Palmeiras e Chelsea, é Al Hilal e Fluminense. O Fluminense está me surpreendendo demais nesse campeonato, até pela forma que não vinha jogando aqui no Brasil, né, com o Renato. E nesse campeonato está conseguindo performar, está conseguindo jogar bem. Thiago Silva, um monstro sagrado ali na defesa. John Arias, para mim, é o principal jogador do Fluminense há algumas temporadas já, né? Nesse campeonato está sendo. E o jogo contra a Inter de Milão foi um jogaço. O Fluminense dominou de ponta a ponta e surpreendeu até, né, a equipe da Inter de Milão, que acredito eu que não esperava, mas que foi muito merecido a vitória por 2-0 do Fluminense sobre a Inter. Beleza? Um confronto contra o Al Hilal, que é um time da Ásia muito forte, é um time da Arábia Saudita, né, do Campeonato Árabe, que é muito forte, é uma equipe que tem um investimento muito alto, tem jogadores caríssimos, jogadores que eram muito importantes em clubes europeus e que está jogando muito bem também esse campeonato, né, era do grupo do Real Madrid, não perdeu para o Real Madrid, né, as equipes empataram na fase de grupos, mas que é uma equipe que joga muito bem. Tem o treinador agora, o Inzaghi, né, que era treinador da Inter de Milão, e que já está começando ali a implementar a sua estratégia, seu jeito de jogar, e conseguiu aí eliminar o Manchester City, né, o poderosíssimo Manchester City que vinha jogando muito bem, estava 100% no Super Mundial, né, era a única equipe que venceu os 3 jogos na fase de grupo, mas que perdeu por 4-3, foi um jogaço, destaque para o Marcos Leonardo, que jogou muita bola, gente, jogou muita bola mesmo, a equipe como um todo, né, a estratégia muito bem feita pelo treinador italiano, o time jogou demais. Nesse confronto, acredito que vai ser uma trocação grande, então o Fluminense não é bobo também e ele vai para cima do Al Hilal, e o Al Hilal também, pela qualidade dos jogadores que tem, do treinador também, vai para cima. O Renato tem um plano, gente. O Renato tem um plano. Quem fala que o cara é peladeiro, que o cara não entende de tática, tá se provando aí que... E não vou ser leviano, né? O Renato é um treinador, um dos treinadores mais importantes aqui do cenário nacional, né? Um vitorioso nato, ganhou muitos títulos com o Grêmio, mas enfim, é um time que provavelmente aí vai conseguir performar legal também contra o Al Hilal, beleza? O próximo confronto que vai ter é Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Esse vai ser um jogo muito legal na minha visão, de 2 times que gostam de atacar, gostam de ir para cima, né? O Paris Saint-Germain passou pelo Inter Miami, venceu com tranquilidade, né? 4-0, sem sofrer, sem problemas. E a equipe do Bayern de Munique passou também, de certa forma, tranquila contra o Flamengo, né? Venceu de 4-2. Foi um jogo onde a equipe do Bayern conseguiu dominar de ponta a ponta a equipe do Flamengo e venceu bem, um domínio, cara, poucas vezes visto pelo Bayern nessa temporada, né? Na minha visão, o Bayern, essa temporada aqui com o Kompany, melhorou em relação à temporada passada, mas que ainda assim oscilou bastante, mas está sendo bem legal ver o time alemão jogar nesse Super Mundial, beleza? Esse confronto vai ser muito estudado também, mas que vai ter muita trocação, porque os times têm muita qualidade para poder mostrar para a gente aí dar realmente um espetáculo de jogo, beleza? E o outro jogo é Borussia Dortmund, e Real Madrid. Esse vai ser um jogo muito legal porque é um início de trabalho, né, do Xabi Alonso no comando, já tá dando para ver ali a carinha dele nesse sistema, né? Ele tá jogando aí num 3-4-3, às vezes um 3-5, 3-5-2, então
é uma equipe que está jogando muito bem nesse campeonato, né? Tá sem o Mbappé, que estava com gastroenterite e pouco jogou nesse campeonato, né? Jogou ontem, acho que em torno de 20 minutos, 18 minutos, mas que também não conseguiu mostrar muita coisa. Beleza? E esse time do Real Madrid com essas peças que chegaram, né? O Arnold e o Huijsen, que chegaram para essa nova temporada, um acréscimo aí para esse time do Xabi Alonso. Estão jogando muito bem, o Arnold sem comprometer defensivamente, né, que era um ponto que pegava muito ele na época de Liverpool, e o Huijsen chegou, parece que é um jogador que atua no time há 5 anos. É um zagueiro muito seguro, muito boa saída de bola e não comprometeu de forma nenhuma. Beleza? E Valverde jogando muito, para mim, é o principal jogador, dessa equipe, e junto com Bellingham, Vinícius, né, obviamente. Uma surpresa positiva para o menino da base, né, o Gonçalo Garcia, que vem jogando demais, gente, vem jogando demais. Ele é um atacante jovem, rápido, lembra muito o Raul, assim, na movimentação, mas que ainda tem muito para mostrar e está conseguindo jogar muito bem na equipe do Real Madrid, né, que está sem Endrick, que estava sem Mbappé, e é um time que está, de certa forma, está sendo bom de ver, é um time legal de assistir jogar, muito intenso. E agora falando sobre o Borussia Dortmund, conseguiu vencer, não vou dizer de forma tranquila, mas venceu bem, né? Conseguiu abrir 2-0 muito rápido no jogo de ontem contra o Monterrey, um time muito bom, né? Um time forte no México e que conseguiu mostrar na fase de grupos que é um time que consegue competir, mesmo com a média de idade alta. Tem jogadores tem jogadores muito bons, né? Destaque para um colombiano, De Ossa, que joga muita bola, da seleção da Colômbia. E é uma equipe que conseguiu dar ali, de certa forma, trabalho para o Borussia Dortmund, mas perdeu, né? Foi eliminado e a equipe alemã vai ser o adversário do Real Madrid. O Borussia Dortmund está jogando bem também, mas é um time que oscila muito dentro do jogo em si. E acredito que vai ser meu palpite, né, que o Real Madrid vença. É um time melhor, é um time, mesmo com um treinador novo, mais organizado. Então acredito que a equipe de Madrid consiga avançar. Beleza? Meus palpites vão ser Real Madrid, né? Acabei de falar o primeiro, Real Madrid. Acredito que o Paris Saint-Germain passe do Bayern de Munique, perdão. Fluminense e Al Hilal, eu ainda acho que o Al Hilal tem um pouquinho de vantagem, vai chegar com uma moral lá no alto, né, de ter vencido do Manchester City, não tirando os méritos do Fluminense também, mas que, ao meu ver, o Al Hilal tem uns 2, 3 pontinhos aí que fazem ele ser favorito, na minha opinião, para passar de fase. E Palmeiras e Chelsea, podem me criticar, haters, mas eu acredito que o Palmeiras vai vencer o Chelsea. É um time melhor, um treinador melhor, e é um time que demonstra mais vontade de vencer e de passar. Então o Chelsea tem muitos jogadores bons, mas eu vejo o Palmeiras com uma leve vantagem aí para passar para as semifinais. Que aí, na minha visão, os confrontos de semifinais é Palmeiras e Al Hilal e Paris Saint-Germain e Real Madrid. Beleza? Se você chegou até aqui, agradeço muito. Curte, comenta, compartilha, deixa a sua opinião. Tá sendo muito legal fazer esses conteúdos sobre o Super Mundial e peço para vocês se inscreverem aí também no canal. E quando for os confrontos de semifinal, eu volto para conversar com vocês, né? Dar uma detalhada um pouco maior sobre os confrontos de semifinal. Beleza? Valeu, galerinha. Até a próxima.